Olha, gente, a longevidade é um dos mistérios da vida, porque algumas pessoas conseguem ir a tão longe com a saúde e disposição e outras não. Será que é só genética ou a alimentação também influencia? Esse é o nosso quadro Consulta. Uma boa nutrição é fundamental para o desenvolvimento completo do organismo. Os cuidados vão desde o nascimento, mas será que nossa alimentação gera um banco de energia, por exemplo? Promove saúde e longevidade? Para saber mais sobre a alimentação, se ela influencia na nossa idade física, vamos conversar agora com o nutricionista Marco Túlio Rodrigues, especialista em fisiologia humana e longevidade saudável. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, Cleide, obrigado. Que bom que você pôde vir aqui no programa Aqui em Casa, porque no último Soborô eu disse que ia roubar você. Eu falei que eu estaria porque presente, pode me chamar quantas vezes precisar. Isso é muito bom. Essa sua especialidade como é que é? Longevidade saudável e fisiologia. Fisiologia. Explica para mim o que é isso. Então, a fisiologia, ela é tudo o que acontece no nosso corpo. Assim, na parte desde macro, então quando a gente está mastigando, está deglutindo, está digerindo, até quando isso se transforma em energia em algumas outras funções do nosso corpo. Então, é a gente integrar todos os sistemas. Então, a gente não tratar, por exemplo, só o coração, só o cérebro. A gente integra todos os sistemas ao mesmo tempo, porque nosso corpo é uma máquina e funciona tudo junto, né? Então, a gente não pode ficar separando. Então, a fisiologia estuda isso. É a base que estuda tudo junto, o corpo inteiro. Bom, já que nós temos o corpo inteiro funcionando tudo de uma vez só, o combustível que vai funcionar esse organismo é o sangue, certo? O sangue é o que vai levar os nutrientes, né, junto com outras partes ali do sangue, né, dos líquidos, mas o que gera energia está mais intrínseco no sangue, que são os nutrientes. Então, a gente tem a glicose, a gente tem os aminoácidos, que são as fontes, as partes menores das proteínas, a gente tem os lipídios, que são as gorduras. Tudo isso é fonte de energia, é isso que faz a máquina funcionar. Tá bom. Agora, quando a gente coloca um combustível batizado no nosso carro, o carro engasga, às vezes para, às vezes não anda. Se a gente coloca, quais são os tipos de alimento que a gente tem que colocar nesse combustível, nesse sangue, para que a gente tenha um bom funcionamento do organismo? Olha, a gente precisa de ter uma alimentação mais variada possível. E dentre essa alimentação variada, a gente precisa dos carboidratos, que são as fontes de energia. Então, é o açúcar, é o que tem no arroz, na mandioca, nos tubérculos em geral, né? Batata doce, inhame, cará, milho. Tem nos cereais, então, na farinha de mandioca, tem nas farinhas de trigo, tem nas frutas. Então, o carboidrato é importante. As fontes de proteína, então, carnes, ovos, leguminosas, então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E as fontes de gordura, castanhas, abacate, tudo isso é muito importante. Isso vai gerar energia, mas o que faz assim, ter um diferencial são as vitaminas e os minerais. Então, é quando a gente consome aqueles alimentos que vão dar aquele algo a mais, aquelas vitaminas todas lá do complexo B, vitamina C, vitamina D, zinco, ferro, selênio. Isso é o que faz aquele diferencial para a máquina funcionar um pouquinho melhor. A gente ter mais disposição, ter mais energia para o dia e não só sobreviver, né? E você tinha comentado sobre aquele combustível que está alterado. O que pode danificar um pouco aí o nosso corpo são aqueles aditivos. Então, tudo que a gente consome, que nosso corpo não vai utilizar, agrotóxicos, né? Corantes, conservantes, aromatizantes, tudo isso nosso corpo ele não tem utilidade. Ele vai ter que expulsar isso de alguma forma. E isso dá um trabalho extra para o corpo. Então, é esse tipo de combustível que não é o bom. Então, quanto mais natural o combustível, melhor. E quanto mais desses aditivos, mais trabalho a gente está dando aí para a nossa máquina funcionar.
Muito bem explicado. Agora vamos voltar no comecinho do nosso enunciado. Eu estava falando de crianças, né? Como é que a gente começa a introduzir uma alimentação saudável na criança. Aí fala assim, mas eu tomei café desde criança, meu filho, meu neto também vai tomar. Mas eu já tomei refrigerante quando eu criança, meu neto também pode tomar. Não é bem assim, né? Não, a infância, assim, quando a gente vai introduzir os alimentos para o ser humano na primeira vez, são as partes assim, mais importantes do desenvolvimento. É o que vai moldar o paladar e a saúde da criança, né, do futuro adulto. Então, é muito, muito importante ter um olhar para essa etapa da vida. Então, quando for introduzir os alimentos para a criança, as primeiras vezes, a gente precisa, primeiramente, variar o máximo possível. Oferecer de tudo e fazer de uma forma que eu não fiz isso com os meus primos, né, que eu cuidei deles. Acredito que a maioria aí dos telespectadores também não fizeram, mas é a melhor forma. Que é oferecer o alimento um a um. A gente não fazer aquela famosa papinha. A gente não pegar lá a abóbora com a beterraba, a batata, o chuchu, misturar tudo e dar para a criança. Porque a criança não vai saber o paladar daquilo. Ela não vai entender o sabor de cada um dos alimentos separados. Então, inicialmente, é muito interessante que a criança ela saiba o sabor de cada alimento separado. Então, dá ele separado e dá junto também. Pega um pedacinho da abóbora com um pedacinho da beterraba. Depois um pedacinho da abóbora com um pedacinho da batata. Assim, a criança vai entender o sabor dos alimentos e aí a chance dela gostar daquele alimento futuramente é melhor. Porque ele não vai comer papinha para o resto da vida. Que é aquele sabor que a criança, às vezes, está acostumado. Só dos alimentos todos misturados. Então, é muito importante a gente oferecer os alimentos todos separados e todos os alimentos. Inclusive, temperos diferentes. Então, pode utilizar todos os tipos de tempero, para não crescer um adulto enjoado, né? Que não come uma coisa, que não come uma coisa, não só come aquela coisa se for preparada desse jeito. Então, diferentes preparações, diferentes alimentos. E tem um outro ponto muito importante, que diferencia muito aquilo de uma criança come, a outra criança não come, que é o exemplo em casa. Não adianta colocar lá na comida do filho para comer a verdura se os pais não estão comendo. Porque vai chegar numa idade que o filho ele vai entender, ele vai olhar por que eu estou comendo e meu pai e minha mãe não estão. Então, é muito importante a família inteira gerar essa alimentação saudável para o filho. E para a gente ter uma longevidade, só para a gente terminar, essa alimentação tem que continuar pela vida toda? Pela vida toda. Já começa criança, adolescente, adulto, porque a gente está envelhecendo a cada dia. Né? Depois que nasceu, a gente já está envelhecendo. Lógico que quando criança, adolescente, a gente desenvolve mais, e aí quando chega naquela fase adulta, a gente se preocupa um pouco mais com a velhice, né? Uhum. Mas em cada etapa é muito importante a gente preocupar com a alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis. Eu vou pedir para que você volte no nosso programa, aqui em casa, mais vezes, para a gente falar muito sobre isso. Quero agradecer muito a sua presença. Bênçãos do Pai Eterno para você. Muito obrigado, Cleide. Estarei aqui. Todas as vezes, só me chamar que eu estou aqui. Com certeza. Que bom.